Olá, meu nome é André Espírito Santo e nós passaremos os próximos 40 minutos juntos estudando aqui ou acolá um lugar seguro para as crianças e adolescentes. Eu sou missionária há 14 anos. Há 10 anos eu tive um chamado especial e estudo a proteção à criança, prevenção de abuso sexual infantil nas organizações. Há alguns anos, em 2015, eu fui para a Tailândia, servi por 2 anos e meio na Ásia, na Tailândia por 2 anos, aprendendo numa equipe de proteção à criança, como então tornar os lugares mais seguros para as crianças, os lugares que as crianças frequentam. Hoje eu sou missionária coordenando o setor de proteção à criança e ao adolescente para o Brasil, na Mocidade para Cristo do Brasil, a MPC Brasil. Nós temos esse setor que capacita todos os nossos voluntários, colaboradores, missionários. Nós temos 2.500 voluntários no Brasil, em 130 cidades do Brasil, servindo adolescentes nas escolas públicas, jovens nas universidades, crianças também nas escolas. Nosso alvo, nosso foco principal é com os adolescentes e jovens, mas também servimos as crianças. E a Mocidade para Cristo do Brasil tem um acampamento em Minas Gerais, em Macacos, onde nas temporadas de janeiro, nós temos 2 temporadas. Em janeiro recebemos crianças numa semana e adolescentes e jovens na outra semana, para que eles usem o acampamento e desfrutem de um tempo especial, que eles ouvem uma mensagem especial, um tema especial a cada ano e podem crescer espiritualmente e também socialmente, se desenvolvendo todo o potencial que Deus dá para as crianças e adolescentes, né? E para todos nós em cada fase da vida. Então, para tudo isso, nós temos esse setor de proteção à criança e ao adolescente na MPC Brasil, que é para ajudar para que a gente tenha pessoas capazes, conhecendo o assunto da proteção à criança, tornando aquele lugar um lugar mais seguro, os lugares onde nós adultos estamos e que as crianças e adolescentes frequentam, né? Então, um dos nossos objetivos nesse ministério é esse. Também, além da Mocidade para Cristo do Brasil, eu atuo num projeto que fundei quando retornei da Tailândia, chamado Espaço de Proteção. O Espaço de Proteção você pode procurar no Facebook e no Instagram. Nós temos contas nessas redes sociais para compartilhar conhecimento em proteção à criança. E o nosso objetivo é oferecer capacitação para jovens e adultos para facilitar a aprendizagem e a prática em proteção à criança, para os adultos que trabalham, que lidam com elas, e também os responsáveis nos seus relacionamentos familiares com as crianças e adolescentes. E também nós ajudamos as pessoas a compartilharem com as crianças sobre o tema da prevenção do abuso sexual infantil. Se você desejar a sua organização, uma capacitação em proteção à criança, nós vamos falar um pouco mais desse tema no nosso tempo aqui juntos. Você pode entrar em contato conosco. E em outras organizações, como na AMTB, na Associação de Missões Transculturais do Brasil, eu também atuo num grupo de trabalho que agora acabou de ser formado esse ano, um grupo de trabalho em proteção à criança. A princípio, dentro do Filhos, que é uma organização que cuida dos filhos dos missionários, do cuidado do filho do missionário, mas não só para eles, como pretendemos estender para todas as agências missionárias brasileiras, transculturais, que atuam fora do Brasil, para que todas as agências conheçam o assunto da proteção à criança e levem a sério esse assunto da proteção à criança. Então é um pouco do meu trabalho, da minha história, e se você quiser depois fique à vontade para entrarmos em contato, vou deixar os meus contatos, pode me procurar. Bom, nosso tema é um lugar seguro. É possível que, se uma pessoa responsável por crianças ou uma pessoa interessada na proteção das crianças chegar na sua organização, na sua ONG, projeto social, igreja, clube esportivo, escola, um lugar que a criança frequente, é possível que uma pessoa pergunte: o que este lugar,
o que essa organização, o que essa ONG, o que essa igreja faz para proteger as crianças, para manter as crianças seguras, protegidas aqui. E pode ser que você responda como voluntário, como coordenador, como líder da organização. Pode ser que você responda sobre a estrutura física. Olha, nós temos o alvará do bombeiro, nós temos tapetes antiderrapantes, nós temos corrimão nas escadas, nós temos uma porta corta-fogo, nós temos essa estrutura para proteger as crianças, nós temos um guarda, câmeras, e vai ser bom que vocês têm essa estrutura. Mas, se fosse eu perguntando, pode ser que eu pergunte mais especificamente. E o que vocês fazem aqui para manter as crianças seguras, para que este lugar seja seguro, um lugar seguro de abuso, um lugar seguro de maus tratos à infância, um lugar onde as crianças podem ter menos riscos de serem maltratadas, abusadas, de sofrerem violências por alguém que frequente este lugar, por alguém que seja um voluntário, um líder, um professor, o responsável, uma pessoa de referência para as crianças. Então aí você, como parte dessa organização, dessa igreja, desse ministério infantil, você vai precisar responder o que vocês fazem para proteger as crianças de abuso. Algumas organizações nunca ouviram falar sobre isso. Eu arrisco dizer que a maioria das organizações que trabalham com crianças no Brasil ainda não ouviram falar sobre proteção à criança, sobre se tornar um lugar seguro, um lugar mais seguro contra abuso. Esse, na verdade, é o número 1. Quando a gente faz as pesquisas do que torna aquele lugar mais inseguro, o número 1 é porque ninguém sabe, ninguém ouviu sobre proteção à criança nesse lugar. Então pode ser que você responda com toda boa vontade, mas você diga, olha, eu não sei o que fazer para tornar esse lugar mais seguro para as crianças, para elas ficarem protegidas de abuso. Mas aqui nós não temos abuso, aqui nós não temos abusadores, aqui todas as pessoas são bem intencionadas, aqui as pessoas querem que as crianças cresçam, se desenvolvam, desenvolvam todo o potencial dado por Deus para elas. Então isso não vai acontecer aqui. O segundo maior risco que nós temos para que um abuso aconteça numa instituição é quando as pessoas têm uma crença de que aquele lugar, por si só, está protegido de abuso, está seguro. Então essa é uma crença, é um mito que impede que a gente torne esse lugar mais seguro, porque a gente está achando que ali não há risco de abuso. Mas, de antemão, já aviso, já te digo isso nesse curso, que qualquer lugar onde uma criança ou adolescente, um grupo de crianças ou adolescentes frequentam, é um lugar que é possível que haja alguém mal intencionado. É possível que haja alguém que queira aproveitar uma oportunidade por ter crianças e adolescentes ali. É possível que haja alguém que queira gratificação sexual de crianças e adolescentes e procurou esse lugar para servir, para trabalhar, para ajudar, para frequentar, por ter essa oportunidade de encontrar crianças e adolescentes e maltratar delas, abusar delas. Talvez também vocês já estejam adiantados num processo de proteção, de segurança, de tornar o lugar mais seguro, e vocês já tragam algumas informações para aquela pergunta inicial, né? Como esse lugar é mais protegido, é mais seguro de abuso contra as crianças. Então você pode me dizer, olha, aqui todas as portas têm um vidro. Aqui nós temos mais de uma pessoa atuando com as crianças em cada local que as crianças estão. Aqui nenhum adulto fica sozinho com um grupo de crianças ou com uma criança. Aqui nós falamos para as crianças que é um direito delas, a intimidade delas do banheiro, do banho,
de quando elas estão sem roupa, e que se elas não são crianças pequenas, bebês, se elas não precisam de ajuda para usar o banheiro, fazer higiene, para tomar banho, para se despir, para trocar de roupa, que nós não ajudaremos, não tocaremos nelas, nós não olharemos para elas enquanto elas estão na intimidade delas do banheiro. Pode ser que alguma pessoa me diga isso, que faz isso. E são algumas medidas que ajudam a tornar esse lugar mais seguro de abuso, de maus tratos contra as crianças. Então, nós temos alguns níveis para tornar esse lugar mais seguro. O lugar é mais seguro para as crianças e adolescentes ficarem protegidas de maus tratos, então, quando nós sabemos do assunto da proteção à criança, quando nós conhecemos e entendemos que sim, existem riscos, existe risco de uma pessoa em qualquer lugar, do melhor lugar, existe risco de que uma pessoa ali queira abusar, maltratar, receber gratificação sexual através de uma criança. Então, conhecer, se apropriar dessa informação é um passo importante, é um passo número 1 para que esse lugar seja mais seguro. Um passo bem importante também para que o lugar seja mais seguro é que a liderança, as pessoas que são responsáveis, se apropriem dessa responsabilidade. Tomem para si, chamem para si essa responsabilidade de propagar essa notícia do lugar mais seguro. Não é uma responsabilidade só de uma pessoa, não é uma responsabilidade só da liderança, não. A responsabilidade da proteção da criança nos lugares que as crianças frequentam, crianças e adolescentes, é de todos nós, todos os adultos que frequentam esse lugar, tá bom? Isso é algo bem importante que a gente não perca de vista, não esqueça. A pessoa que fica na porta, a pessoa que faz a limpeza, a pessoa que prepara os lanches, as pessoas que estão com as crianças nas atividades, as pessoas que ficam no escritório, na liderança, na diretoria e que não estão em contato direto com as crianças, todas as pessoas têm responsabilidade na proteção. Mas a liderança precisa ter esclarecimento, estar atenta de que é um assunto que ela precisa trazer para a instituição, para a organização, para a igreja, para o projeto social, para o clube esportivo. Então, todos nós precisamos saber do assunto, saber que existem riscos em qualquer lugar que as crianças estão, que é possível que aconteça algo, que as crianças podem ser maltratadas ali, pode ter uma pessoa que tenha o intuito de receber uma gratificação através de uma criança. E a liderança, então, falamos da liderança agora, que a liderança dessa organização, ela precisa estar ciente de que, como liderança, como os diretores, como os responsáveis pelo local, são eles que asseguram essa proteção num sentido institucional, de formar as pessoas que servem ali, sejam voluntários, sejam funcionários. Possivelmente, não é alguém da própria liderança que vai fazer uma capacitação, mas vai trazer, vai facilitar, vai propiciar uma formação em proteção à criança para as pessoas que servem ali. Pode ser que a formação ela seja mínima, ela seja inicial, como aqui, essa conversa, uma conversa inicial. A gente vai ter 40 minutos juntos e é uma formação inicial, né? Para falar de um lugar seguro. A gente pode detalhar isso muito mais. Então, pode ser que seja o primeiro contato da organização, dos voluntários, dos funcionários, através de uma palestra, através de uma notícia, através de um artigo, de uma leitura, de um vídeo, de uma palestra, de um curso, de uma oficina, de uma formação, de pouco tempo, de alguns minutos, horas, ou alguma coisa mais prolongada. Mas trazer o assunto, sim, cabe aos responsáveis chamar, então, a nossa atenção, a atenção de todos que servem ali, para que esse lugar comece a se tornar mais seguro contra abuso, contra maus tratos
a criança, né? Eu tenho umas anotações aqui para ajudar a gente. E deixa eu olhar aqui então um pouquinho. A gente traz então a consciência, a informação e a gente ensina. Falei dos voluntários, falei dos colaboradores, mas também a gente ensina os responsáveis pelas crianças, os pais, os avós, as pessoas que têm responsabilidade sobre as crianças. Se tiver outros cuidadores que também frequentam esse lugar, a gente traz isso para os cuidadores. E a gente ensina as crianças sobre a prevenção de abuso, sobre o cuidado, a proteção, que o corpo da gente é só nosso, o meu corpo é só meu, e o seu corpo é só seu e de mais ninguém. E ninguém pode querer olhar ou tocar na gente quando a gente está sem roupa, se despindo, tomando banho, usando o banheiro. E nem por cima da roupa, nas partes íntimas, nas nossas partes íntimas, ninguém toca. Elas são só nossas, um presente especial de Deus para nós. E quais são essas partes íntimas, né? É importante ensinar isso para as crianças. São as partes do corpo que estão cobertas pela calcinha, pela cueca, que mesmo quando a gente vai na praia ou na piscina, a gente está usando uma roupa de banho que cobre nossas partes íntimas, né? E aí, todo o ensinamento de educação sexual e de prevenção de abuso para as crianças, que é um conteúdo, é um currículo, né, que não é nossa aula aqui. Mas é só para dar esse adendo, né, para nós, de que a gente vai partilhar também com as crianças, com os adolescentes que frequentam o lugar, numa linguagem própria. Alguns tópicos, alguns itens que estão dentro dessa política de proteção, dentro das diretrizes, das normas de proteção e segurança daquele lugar. Então o lugar ele se torna mais seguro, vai se tornando mais seguro. É uma crescente, né, de segurança, de proteção contra os maus tratos e o abuso para as crianças, contra crianças, né? Para que esse lugar seja mais seguro, é preciso que haja uma triagem correta das pessoas que servem ali. Uma triagem, uma verificação de quem são essas pessoas, qual o objetivo, qual o interesse delas por trabalharem, por servirem, por serem voluntárias nesse local. Qual a experiência anterior. Nessa experiência anterior, nessa entrevista, pode ser uma ficha, um formulário online, por escrito, uma entrevista de preferência face a face, mas pode ser que ela também seja uma entrevista online ou num grupo, mas em algum momento, pelo menos individualmente, um líder, alguém responsável nessa organização deveria fazer uma entrevista pessoalmente com essas pessoas que servem, que são voluntárias. Isso garante, ajuda a diminuir os riscos, a minimizar os riscos e tornar esse lugar mais seguro. Então, dentro dessa triagem, saber as experiências anteriores e aí também ter essa pessoa responsável que faz a triagem, que faz a entrevista e que checa nos lugares anteriores onde esse voluntário ou onde esse funcionário serviu, o que as pessoas que trabalharam com essa pessoa ou que foram líderes responsáveis, chefes, coordenadores dela, poderiam dizer sobre o comportamento dela para a proteção das crianças, porque essa organização, essa igreja, esse projeto social, esse clube esportivo novo, onde ela entrou para servir, está interessado na proteção das crianças. Eu vou falar algo aqui que eu deveria talvez ter falado no início, para aqueles que chegaram, estão assistindo essa palestra dentro de tantas outras, né? Aqui desse congresso maravilhoso, tantos temas riquíssimos, né? E pode ser que você pense assim, não é tão importante ter um lugar seguro, fornecer um lugar seguro, torná-lo mais seguro. Não é tão importante esse tema do abuso sexual infantil. Olha, são pouquíssimos os casos. Imagina, casos de abuso nas igrejas, nas ONGs e projetos cristãos, casos de abusos nos clubes esportivos são raros.
Mas eu quero te dizer que não. Eu quero te dizer que esse tema, ele está aqui propositalmente, porque ele é um tema urgente, muito importante no nosso país. Talvez você tá aí balançando a cabeça, concordando comigo, você já sabe disso, né? Mas pode ser que a gente tenha pessoas aqui que não sabem, então eu me atentei agora de explicar que existem muitas situações, principalmente em casa. Lugar que deveria ser mais protetivo e que tantas vezes é tão bom estar em casa, ele pode se tornar e ser também um dos lugares mais perigosos para as crianças. A maior parte dos abusos acontecem em casa, né? Então isso é algo que a gente realmente precisa ressaltar. Não é nos outros lugares que as crianças frequentam. O número 1 é em casa. Mas depois, o número 2, número 3, número 4, número 5 lugares que as crianças frequentam e que acontece o abuso, são os lugares que a gente conhece, incluindo a igreja, incluindo os projetos sociais cristãos, incluindo os acampamentos, incluindo os clubes esportivos e os programas esportivos que a gente oferece, tá? Então isso tem um lugar, tem uma importância da gente estar falando desse tema. E também um risco que a gente corre da gente não propiciar um lugar seguro é quando a gente acredita que é um mito que as crianças passem por abuso sexual infantil. Mas no nosso país, nós temos estatísticas mostrando que não é um mito, que é uma realidade. Não só no nosso país, tá? No mundo inteiro. É uma realidade que as crianças passam por abuso sexual infantil. Então, continuando, né, a partir dessa perspectiva de proteção, de cuidado, dessa consciência, dessa informação de que sim, o abuso pode acontecer e que não existe uma pessoa, um perfil de pessoa que eu vou descobrir, desconfiar que ele ou ela está mal intencionado assim que eu vejo. Também isso é uma outra desconstrução bem importante para tornar o lugar mais seguro. Um lugar ele é mais seguro quando todas as pessoas estão sabendo que ali a gente se preocupa com a proteção das crianças e que a gente tem normas, que a gente tem um código de conduta, que a gente tem regras que todos nós seguimos, todas as pessoas que trabalham, que servem, que são voluntárias ali, que frequentam aquele lugar, para que as crianças estejam mais protegidas. E eu não vou selecionando quem fica sabendo disso. Os homens eu preciso dizer, porque todos os homens pode ser que eles queiram maltratar, sejam abusadores, autores de violência. Não, mas as mulheres não, as senhoras não. Não é bem assim, não é verdade, tá? 80%, há várias estatísticas, mas vamos ficar com essa, que é uma estatística segura. 80% das vezes o abuso acontece por homens, mas 20% acontece por mulheres. Recentemente eu dei um curso para organizações cristãs, igrejas e organizações cristãs. E tinha um líder de uma igreja que ele contou que ele estava ali naquele curso porque eles tinham vivido uma história com uma mulher dentro da liderança da igreja e que teve provas, existiram provas, vídeos, gravações, conversas nas quais ela estava envolvida com abuso, com aliciamento e abuso sexual de crianças da igreja. E no mesmo curso, uma pessoa levantou a mão quando nós falamos sobre esse perfil da pessoa abusadora, o perfil da pessoa autora de violência, o perfil da pessoa que maltrata de crianças para fins, para gratificação sexual. Uma outra pessoa levantou a mão e também contou um caso numa ONG cristã de uma mulher que também, inclusive, assumiu o abuso que fazia e quando ela assumiu, ela se comprometeu que ela não faria mais. Só que ela foi despedida e hoje ela trabalha em outro local, com crianças novamente. E aí, falando da triagem, que a gente checa lá atrás, onde a pessoa trabalhou, onde a pessoa serviu, quais as referências dela, essa pessoa que estava contando essa história para nós, para mim, esse mês que essa pessoa trouxe essa história num curso, ela disse que ninguém daquele novo local procurou para saber
o passado, o histórico profissional daquela mulher, voluntária, naquela organização anterior onde ela trabalhou. Então, ela estava ali praticamente livre e desimpedida para novamente cometer abuso contra novas crianças, porque a estatística diz isso. A estatística diz que uma pessoa autora de violência sexual contra a criança, essa pessoa vai continuar cometendo esse crime se ela não for parada. É um crime, né? Não é aceito nem pela sociedade, nem pela lei no nosso país e no mundo. É um crime. E se essa pessoa, então, não for denunciada e ela começar a responder um processo na justiça, ela não tem como deixar avisado para novos locais onde ela irá. E ela mesmo, quando ela é denunciada e quando ela responde para a justiça, ela tem uma oportunidade tanto de se retratar socialmente, cumprindo a pena, as medidas que forem cabíveis ao que ela fez, diante da justiça, a justiça que vai decidir, né? Essa pessoa, homem ou mulher, autor de violência contra criança, autor de violência sexual. Como também ela vai ter oportunidade, essa pessoa, autora de violência, de mudar, de ter um novo procedimento, um novo comportamento, prestando contas para a sociedade, prestando contas para um conselheiro, um profissional de terapia, alguém que acompanha essa pessoa, prestando contas para a justiça. Então é muito importante fazer a denúncia quando na nossa organização, na nossa igreja, no lugar que a gente teve crianças, tem crianças, aconteceu, apareceu um caso, uma suspeita ou um caso confirmado. Não precisa ter caso confirmado, nós não somos investigadores na igreja, nós não vamos ter certeza de tudo que aconteceu, mas se a gente tiver uma suspeita, a gente já pode fazer uma denúncia. Inclusive, ela pode ser uma denúncia anônima. E aí, os órgãos competentes vão cuidar do caso para averiguar, para fazer uma investigação e para saber se essa pessoa vai ser condenada ou absolvida, se ela vai ser julgada como culpada ou inocente. Ao mesmo tempo que vamos também prestar assistência, cuidado para essa criança, para essas crianças e adolescentes que possivelmente foram vítimas dessa pessoa, né? Então, eu tô falando assim mais amplamente agora para a gente entender a importância da triagem, a importância da verificação das pessoas que atuam. Então, para esse lugar ser mais seguro, eu preciso ter uma conversa, uma entrevista individual. Eu preciso que essas pessoas preencham um formulário dizendo sobre a história delas, o histórico delas. E eu preciso também que elas recebam a capacitação, a formação e as informações das normas, das regras, do código de conduta, de como nós nos comportamos, como os adultos se comportam aqui, nesse lugar onde nós servimos as crianças, né? Então, esse é o próximo passo. São os procedimentos, as diretrizes de como os voluntários se comportam. Isso deve estar por escrito. Então, isso é o que nós chamamos de política de proteção à criança e ao adolescente. A política quer dizer as diretrizes. Então, é um documento que ajuda a gente, porque ele está todo por escrito, explicando, formando, dizendo o que é o abuso, do que nós estamos falando, a definição de termos, os conceitos e propondo, principalmente propondo essas diretrizes, essas boas práticas no comportamento do adulto que serve naquele local, juntamente com os outros que servem naquele local, para o bom relacionamento, o relacionamento saudável de um adulto com as crianças e adolescentes que frequentam aquele local. Então, geralmente, o nome desse documento é Política de Proteção da Criança e Adolescente. Pode ser Política de Proteção Infantil. E eu também já li Políticas de Lugares Seguros e também Políticas de Ambientes Seguros.
Então, esses nomes, se você procurar na internet, na própria internet, você vai encontrar, através das buscas, né? Política de proteção da criança e adolescente, política de proteção infantil, de organizações como a Abrinq, Fundação pelos Direitos das Crianças de Brincar, né? Também outras organizações têm as suas políticas de proteção já na própria internet, na sua página. Várias organizações cristãs, como o Vale da Bênção, o PEP, o Programa de Educação Pré-Escolar, disponibilizam a sua política de proteção na internet, gratuita para a gente acessar. Outras organizações não, a gente pode pedir, né? Você poderia me fornecer a política de proteção que vocês têm, as diretrizes, as normas de conduta, as boas práticas que vocês utilizam por escrito? Porque se você é um voluntário que você chega para servir ou um colaborador novo nessas organizações, é preciso que todo mundo que chega novo, ou que a primeira vez que está falando sobre o assunto, é preciso que passe por uma formação e que receba essa informação da política, que leia a política, que assine dizendo que sim, leu, entendeu, compreendeu os assuntos da proteção, que aquilo é importante naquela organização e que tem as normas de comportamento, de conduta para serem seguidas e que vai seguir. Eu vou seguir. Então, eu chego numa organização, essa organização tem a política de proteção, pode ser uma igreja também. Tem igrejas que também têm a política de proteção. A política de proteção da PIB de Curitiba, a primeira Igreja Batista de Curitiba, também está disponível na internet. Não está completa, mas tem uma parte dela na internet. Também a política da Jocum, da Jovens com uma Missão, é uma agência missionária. A política da Junta de Missões Mundiais, uma outra agência missionária, está na internet também. Então, eu chego para servir nesse lugar que já tem essas diretrizes por escrito, a política de proteção. E eu vou, então, conhecer esse assunto da proteção, eu vou receber formação, eu vou ler a política e eu vou assinar um termo de uma página, ou duas, depende da organização, do que está escrito lá. Eu vou assinar dizendo que eu compreendi e que eu vou ser uma pessoa que vai colaborar para a proteção e de que eu entendi que aquela organização não aceita nenhum tipo de maus tratos contra as crianças e também que a organização colabora com as autoridades, colabora com a justiça. Caso tenha alguma suspeita, eu preciso relatar para os meus superiores e saber que a organização vai colaborar com as autoridades para que nenhum tipo de maus tratos aconteça ali dentro. Então, é um documento, um termo que vai ajudar esse novo voluntário, esse novo colaborador a melhorar cada vez mais o relacionamento dele com as crianças, as práticas, as boas práticas, a conduta. E também é uma das barreiras para que pessoas mal intencionadas não continuem ali e não pratiquem o que tinham a intenção de fazer, né? Nas organizações que os voluntários fazem capacitação e assinam essa declaração, algumas vezes eles não retornam, alguns voluntários não retornam, alguns voluntários não assinam. A gente não tem como garantir, dizer por que não assinaram, por que não retornaram? Não tem. Mas a gente sabe que uma partezinha desses que não assinaram e não retornaram é porque eles ficaram preocupados de que ali não vai ser tão fácil assim de ter acesso às crianças. Isso tudo são relatos, são estudos, está na literatura. Nós temos diversas bibliografias, eu vou deixar também, vou disponibilizar para vocês as bibliografias atuais, as quais eu estudo, com as quais eu estudo, para as quais eu retomo todas as vezes que eu preciso também de mais capacitação, né? Eu vou deixar isso para vocês. A gente tem material em português para isso, para nos apropriarmos desse tema e para gente ter base, né? Ter base científica para falar o que a gente está falando, né? Então, essa política de proteção, ela pode iniciar como normas internas, né? De conduta,
de cuidado, de proteção. Um exemplo dessas normas internas, dessas boas práticas, é a regra dos 2 adultos. Inclusive, tem um livro que é A Criança, a Igreja e a Missão, da editora Ultimato, que fala, tem um capítulo 9 que é de proteção das crianças nas igrejas, e ele cita a regra dos 2 adultos, que é de um outro também autor, do Celebrating Children, que é um outro livro em inglês. A regra dos 2 adultos, ela consiste que um grupo de crianças ou adolescentes não fica sozinho com uma pessoa. Precisa ter pelo menos 2 pessoas, de preferência que não sejam da mesma família, e se possível, mais pessoas com um grupo de crianças e adolescentes. A regra dos 2 adultos também diz que nunca nenhum adulto fica sozinho com uma criança ou adolescente. Uma outra norma de proteção, boa prática, diz sobre o banheiro, a vestimenta, quando as crianças estão se vestindo, se despindo, nos acampamentos, nos locais que elas tomam banho, o chuveiro. Como que é essa norma de proteção? Para o cuidado, para a proteção de abuso, né? Então, nenhuma pessoa fica observando, nenhuma pessoa ajuda uma criança, um adolescente que não precisa de ajuda. É claro que os que precisam vão ter essa ajuda. Então, eu não estou abandonando as crianças lá sozinhas. Eu estou próxima, eu estou perto, eu tenho mais uma pessoa adulta, mais algumas pessoas em outras funções, em locais próximos, sabendo que aquele momento ali eu estou no banheiro com as crianças, perto do banheiro com as crianças. As crianças também estão sabendo disso, que eu estou ali, estou me colocando como essa pessoa que serve, que trabalha nessa área e que tem essas diretrizes, que já leu, que já sabe, que está seguindo. Então eu estou perto das crianças para a emergência, para situações que elas precisem de ajuda, mas tudo que elas podem fazer sozinhas elas fazem. E eu não preciso ficar olhando para as crianças nos momentos de intimidade, tá? Isso contribui bastante para a proteção das crianças nas organizações e torna os lugares mais seguros. Tô aqui citando, pincelando, a gente tá terminando o nosso tempo aqui juntos dessa palestra. No começo eu tava bem mais nervosa, agora eu já tô um pouco mais relaxada, assim, mais tranquila para compartilhar com vocês, né? A gente se prepara, mas é sempre um desafio e uma responsabilidade, né, que a gente tem. Então, estamos caminhando para o fim. Não vamos falar de todas as normas de proteção? Não vamos falar de toda a política de proteção. Nós não vamos poder abranger toda a política de proteção. O tema da nossa palestra, ele não é focado na política de proteção, mas como um lugar se torna mais seguro para as crianças. Então, é uma chave, é um ponto-chave para um lugar ser mais seguro para as crianças, que ele tem as diretrizes por escrito. Às vezes eu vou nos lugares e eu conto sobre essas normas de proteção. E as pessoas me dizem, nós fazemos isso, nós já dizemos isso, ai, que bom, na reunião dos pais a gente fala isso, com as crianças também, os voluntários, eles sabem sobre isso. E é muito bom, é um passo já para a proteção das crianças. Mas, além de saberem, de falarem oral, de conversarem uma vez por ano sobre isso, é importante pôr no papel. E a gente já tem essas outras organizações que já fizeram, que já deixaram esses exemplos pra gente, que a gente já pode seguir, né? E a gente também tem documentos, materiais, na verdade, de facilitação, de orientação, de como escrever a política de proteção. A rede Mãos Dadas é uma ferramenta, é uma rede que tem um site com uma biblioteca online que é incrível, que é muito grande, que tem muita informação. E a Rede Mãos Dadas já publicou materiais, artigos, textos de como elaborar política de proteção. Tópicos, né? Dicas. O PEP tem um manual, é o Programa de Educação Pré-Escolar. Tem um manual para a proteção das crianças nas igrejas. Então, o PEP já tem, já fornece para nós também essas diretrizes que eles usam para o contexto deles e que a gente adapta para o nosso. A gente não pega uma política de proteção de uma organização e a gente copia e cola.
A gente não pega uma política de proteção de uma organização e a gente entrega para o nosso voluntário, para o nosso funcionário, para o nosso colaborador, como sendo nossa. A gente não coloca lá, copia todo o Word, cola lá no nosso Word e só muda o nosso nome. E então, nossa organização faz igualzinho àquela. Não, não é assim. A gente discute com o nosso grupo de liderança, com o nosso grupo que trabalha com as crianças, com um grupo da organização, o que vai conter na nossa política. Mas graças a Deus a gente já tem essas diretrizes, tanto dos materiais, como de outras organizações que já escreveram a deles. Um material central no Brasil, que não é do Brasil, é mundial, e nós temos em português, é Um Lugar Seguro. É Keeping Children Safe. É de um material de uma coalizão que está na Inglaterra, no Reino Unido. E essa coalizão está traduzida em diversos idiomas e foi traduzido para o português também os guias. São 4 guias. Nós temos em PDF, nós temos físico no Brasil, os guias, os livros, né, físicos, para ajudar as organizações a escreverem a sua política de proteção, para ajudar as organizações a transformarem os seus ambientes em lugares mais seguros. Então eu citei o PEP, eu citei a Rede Mãos Dadas, nós temos esse material mais denso, maior, que é um material que a gente utiliza como facilitador de elaboração de política de proteção. Eu sou uma dessas pessoas que trabalho facilitando para que as organizações escrevam a sua política de proteção. As igrejas também. Acabamos de fazer um trabalho com a Visão Mundial, em 60 igrejas do Brasil, elaborando a sua política de proteção. Eu fui uma dessas pessoas que participei como facilitadora, mentora de um grupo de 30 facilitadores, escrevendo em 15 igrejas em São Paulo a sua política de proteção. O que quer dizer, então, que nós temos, né, essas organizações utilizando esses materiais e escrevendo a política de proteção. Então, eu quis dar, assim, um geralzão pra gente, né, passar nesses 40 minutos, e tá passando um pouquinho de 40 minutos, essas informações mais primárias, básicas, importantes, né, sobre o lugar mais seguro, né? O lugar que se torna mais seguro para crianças e adolescentes, um ambiente de proteção, um lugar seguro. E por fim, né, para finalizar, eu queria lembrar que quando a gente tem essa visão na nossa organização de que a gente precisa tornar esse lugar mais seguro, em geral, a gente especifica, a gente coloca que uma pessoa desse lugar, ela vai ficar responsável. Uma pessoa ou um grupo de pessoas vai ficar responsável pela proteção. Então aí vai ser essa pessoa que vai ser responsável para trazer as informações para a liderança, vai ser essa pessoa que é responsável pela capacitação, pela formação. Ela vai designar, ou ela mesma, tá? Se a pessoa que faz a triagem, a entrevista, ou junto com o RH, com a pessoa que faz a triagem e a entrevista, ela está na parte da coordenação da proteção, né? Tudo que for focado para a proteção da criança, para tornar esse lugar mais seguro, vai ficar na responsabilidade ou de uma pessoa ou de um grupo de pessoas dentro da nossa organização. Vai ter organizações que vão conseguir contratar ou ter um voluntário que trabalhe nessa área. Vai ter organizações que vão precisar adaptar, colocar uma pessoa que já tem alguma função, também fazendo essa função da proteção. Vai depender da sua organização, do tamanho dela, de como é a dinâmica, né? Ali, se for uma igreja, né? Se vai colocar uma pessoa nova para fazer isso, nova no sentido assim, uma nova pessoa, mas não que ela seja nova na igreja, né? Porque geralmente nem é uma pessoa que chega assim repentinamente, a não ser que ela já seja contratada ou procurada de uma maneira que venha para trabalhar com a proteção à criança, que ela já tenha esses pré-requisitos, que ela já saiba fazer isso, né? Mas, no geral, a gente tem ou uma pessoa ou um grupo de pessoas, uma equipe, mesmo que pequena, trabalhando
para que toda essa questão da proteção aconteça. Muito possivelmente, a sua igreja ou a sua organização, como igreja certamente, como organização, ela tem outros objetivos, outras missões, outra missão, outro motivo de existir, que não é a proteção à criança. Só que faz parte de um ambiente seguro, lugar seguro, para que a criança possa usufruir do que vocês oferecem, para que a sua organização possa cumprir a missão. Então faz parte ter esse cuidado, esse olhar para a proteção da criança, tá? Então isso que eu acho que é importante também ressaltar, que vocês lembrem, né, de que em algum momento vai precisar dessa pessoa coordenando a proteção à criança. Mas vamos por partes, passo a passo, até chegar à política, até chegar essa pessoa, ponto focal, né, da proteção da criança na sua organização, as formações para os voluntários, para os responsáveis e pais, para as próprias crianças, né, o documento por escrito, a política, todo mundo sabendo do assunto, tudo que é feito está ligado, linkado à proteção à criança, para esse lugar ser mais seguro, para essa criança correr menos risco, para diminuir os riscos, minimizar os riscos de abuso, de maus tratos dentro da organização, né? Para que tenha um padrão de proteção. É isso que é um lugar seguro aqui ou acolá, um lugar mais seguro para as crianças. Quero agradecer imensamente, me coloco à disposição. Você pode procurar, então, nas redes sociais Espaço de Proteção, Espaco de Protecal, né? Que é sem o cedilha, sem o tio, mas é Espaço de Proteção, Facebook, Instagram. O e-mail que eu leio também é espaço de proteção, sem cedilha, sem tio, espaço de proteção @gmail.com. Eu vou colocar também à disposição o meu e-mail pessoal para eu redirecionar quando for assuntos da proteção da criança, né? andreaespiritosanto@gmail.com, tá bom? Para vocês me procurarem, se precisarem. Fico à disposição realmente de quem está assistindo essa palestra, principalmente em tempo real, né? Enquanto o congresso está acontecendo, para a gente continuar trocando informações sobre nosso assunto, um lugar seguro, sobre a proteção à criança, tá bom? Agradeço mais uma vez, Projeto Calçada. Muito obrigada. Deus abençoe todos nós. Deus abençoe muito vocês. Parabéns por esse congresso tão bonito, tão importante. Tchau.